E eu gostaria, antes de realmente começar, você fazer um desafio para você pegar a primeira epístola de João. Eu gostaria que você lesse uma vez por dia, daqui para diante, daqui até o final do ano. Vamos ver o que isso vai produzir em nós. Quando você começar a ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que aquilo já vai ser praticamente decorado, que não é o caso aqui, não é decorar. O caso aqui é aquilo se tornar vivo na sua vida. Que a sistemática do reino não é essa, né? Não é uma decoreba, é uma prática diária. Mas que você estude aqueles conceitos ali e você seja edificado pelo que você vai ler. Simplesinho demais. Simples demais. Não tem que procurar interpretação nenhuma, é só ler. Um versículo colado no outro, para ver se no final do ano a gente pelo menos se alinhou com isso. Não é uma regra. Você vê que as coisas aqui, elas não são por regras. Pode funcionar com um, não funcionar com o outro, e pode nem funcionar com ninguém. Tudo é aceitação da palavra no coração. Não é porque eu disse que é para você ler. Eu me senti desafiado, estou lendo, e convido vocês a estarem comigo nesse sentido aí. Nós estamos caminhando, queridos, no caminho de Cristo e entrando praticamente nessa questão do caminho com Cristo na existência, no caminho com Cristo de uma forma de percepções existenciais. Porque não vai servir você se aproximar do Evangelho ou do cristianismo se você não mudar a sua percepção existencial. Se for assim, se você não mudar a percepção para a existência, vai ser apenas uma religião na sua vida. Apenas. E aí de religião o mundo está cheio. Em todos os cantos do mundo tem. Até o que se diz que não tem religião, ele já é uma própria religião. O próprio ateísmo é uma religião. Ele não crê em Deus e ele refuta Deus. E ele tenta provar a não existência de Deus. E ele acaba se agrupando como uma própria instituição anti-Deus. São grupos de estudo de ateísmo. Até isso tem. Mas o que eu estou falando, você andar no Evangelho, andar com Cristo, é um caminho da percepção. No dia a dia. E você vai ser instruído no Evangelho à medida que você vai caminhando. E eu que digo para vocês que caminhar no Evangelho não é apenas vir numa reunião. É uma construção de vida todo dia. É uma construção de vida todo dia. Um dia após o outro. E a soma dessa construção vai transformar o seu ser. E eu tenho me dedicado a isso. Eu tenho sido mais perceptivo nos meus comportamentos com as pessoas que eu me relaciono, perceptivo de condutas erradas, à medida que você vai sendo instruído no Evangelho, instruído no caminho, tendo a percepção de o que vale realmente nesse caminho. E essas percepções, nos estudos que eu tenho feito, eu tenho levantado alguns tópicos e algumas abordagens, que é num caminho que você tem uma revelação de Cristo, e que você, à medida que vai recebendo
as circunstâncias da vida, você vai caminhando e vai vivendo e vai percebendo em cada situação que se levanta oportunidades de você ser transformado. Muitas vezes nós pedimos paciência. Ó, Senhor, me dá paciência. Você acha que Deus vai te dar paciência assim, ó, pã, você tem paciência? Não. Ele vai dar uma oportunidade para que você seja paciente. E talvez você não vai ser perceptivo, que ali você teria que ter paciência. Às vezes nós pedimos, Senhor, me ensina a amar o meu semelhante. E aí Deus te dá uma oportunidade de você amar o seu semelhante. E você não ama. Deus vai te dar oportunidades de você perdoar. Porque é simples a questão do perdão. Por que eu perdoo? Alguém sabe me dizer? Você perdoa porque foi perdoado. Nós todos fomos perdoados em Cristo. É por isso que você tem que perdoar. As últimas declarações de Jesus na cruz. É uma série. A primeira, ele olhando toda aquela loucura à volta dele, e ele dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o caminho. Você está numa situação e você tem que liberar perdão, porque ele não sabe o que faz, porque ela não sabe o que faz, porque fulano não sabe o que faz. E esse caminho do perdão é um caminho de percepção. E você caminhar no caminho de Cristo são essas percepções que tem que ter diariamente. Não adianta nós saber de cor a Bíblia e não ter percepção. Não vai mudar. E as percepções vêm na existência, no dia a dia, no caminhar. No caminhar com Cristo, naquilo que Ele deixou para nós. Caminhar no seu mesmo caminho. E esse caminho, queridos, a decisão de você ser discípulo de Jesus, parte de uma escolha deliberada. De algo que você decide. Aquele que quer ser meu discípulo. Aquele que quer. Isso é para aquele que quer. Isso é para aquele que quer. É de vontade própria, sem pressões, sem insistência. Como a própria palavra diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, angustiados, enfastiados, saturados, psicopatizados, seja lá o termo que você queira colocar. Essa turma toda Ele está chamando para que você troque o fardo, deixe o seu fardo aos pés de Jesus. Nesse caminho, queridos, você vai ver o valor de que as dificuldades da vida podem melhorar a nossa vida. O valor que o choro, que os traumas, que as dificuldades, que as circunstâncias que vão ocorrer na nossa vida podem nos tornar pessoas melhores.
Por exemplo, todo o trauma que Jó passou, ele concluiu no final do livro dizendo: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E olha que ele era um íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, para que seus filhos, se tivessem cometido algum pecado, o Senhor os perdoasse. Na verdade, Jó, ele tinha medo, ele não estava aperfeiçoado, ele conhecia realmente de ouvir falar, mas agora os olhos deles viram a realidade, e tudo que Jó passou, a perca dos filhos, a perca do seu patrimônio, a perca dos seus bens, a perca dos seus animais, pensa que tragédia, o câncer que ele adquiriu no seu corpo, né? A própria rejeição familiar em relação à sua esposa. Jó foi atacado na área financeira, na área da saúde, na área familiar, e foi atacado em todas as áreas. Mas o bem que aquilo trouxe para Jó. Por isso que o texto lá de Romanos, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece com você faz parte da construção de Deus. Mas você só vai chegar no fim desse caminho se você fizer a escolha no início e seguir no caminho. Você não pode desviar do caminho. Você quer ser discípulo? Escolha a vontade própria, vontade deliberada em relação ao Evangelho. A decisão de ser discípulo, ela tem que ser avaliada por você, como diz aquela parábola que Jesus contou, que você tem que avaliar numa guerra se você com 10 mil homens pode enfrentar um exército que vem com 20 mil homens. São as avaliações, as percepções da vida. Se você vai construir algo, uma torre, um projeto, você tem que avaliar os custos. Não, eu vou construir isso, para que você não venha ser envergonhado de você começar algo e não concluir, porque não avaliou. Isso fala das decisões, do querer seguir a Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la. Porque é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter forças, mas Deus vai operar o bem em você, que as circunstâncias da sua vida vão te atingir. Deus vai transformar aquilo tudo em bem. Os traumas que todos nós tivemos na vida, como tem aperfeiçoado. As desgraças da nossa vida. É só na teologia da prosperidade que você é bem sucedido em tudo e você não tem mais nada. Jesus não nos prometeu isso. O Evangelho não te promete isso. O Evangelho te promete: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de fé. Eu venci o mundo. Você será alcançado pelas aflições da vida. Não é isso? É promessa de Jesus. Porque o reino de Deus é o reino da percepção. Irmãos, o caminho de Cristo, você tem que caminhar aqui nessa terra. A eternidade é só a continuação. Agora nós olhamos em parte. Agora nós olhamos como por um espelho, conhecemos em parte e observamos como por um espelho
não muito nítida, não muito nítido as coisas, mas chegará um tempo em que o que é em parte será removido, e será estabelecido o que é perfeito, e assim eu o verei como ele é, e eu também serei conhecido também da mesma forma, porque assim como ele é, eu serei também. Então, o bem que isso tudo traz, as percepções, no caminho do Evangelho, não anuncie o que é quando ele não é. O que significa isso? A mentira. Porque você anuncia um evangelho que ele não é esse evangelho em você. Aí se chama a hipocrisia, as máscaras. Quando Jesus nos chama para negarmos a nós mesmos, é negar a hipocrisia que nós vivemos. É negar tudo aquilo que se agregou, se ajuntou a nós, que não é a verdadeira essência da existência. Por exemplo, quando Deus soprou o espírito de vida naquele boneco de barro, e o homem se tornou uma alma vivente, ali existia a verdadeira essência do homem. E depois que o homem caiu, aqui tudo mais foi sendo agregado a essa essência, e o homem se transformou num ser totalmente diferente da essência verdadeira. E negar a si mesmo é negar tudo que cobre a sua essência em Deus. Negar a si mesmo é você começar a tirar isso de você. Porque isso não pertence a nós. Isso não nos pertence. Você nega a si mesmo, você toma a sua cruz e segue. Então, não anuncie o que é quando não é. Anuncie de fato o evangelho que você vive. O egoísmo é a doença que nós precisamos negar. Por isso que Jesus nos chama para negar o quê? A si mesmo. Porque o si mesmo é tomado de egoísmo. Pense nisso. Pense um minuto. O si mesmo é tomado do egoísmo. O egoísmo é a doença do si mesmo. E quem não negar a si mesmo, o que diz o texto? Não pode ser meu discípulo. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aquele si mesmo que está tomado e morto, que cobre a verdadeira essência de quem nós somos. Isso tem que ser negado todos os dias. E o caminho do evangelho é esse. Você nasce de novo, de fato, ao você ser avivado seu interior pela palavra. A Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivendo segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos outrora com existência almática, psíquica, falida, se devorando uns aos outros,
sem a pulsão eterna, sem a vontade da eternidade. Pense nessa frase. Nós estávamos nos devorando uns aos outros. O que é se devorar uns aos outros? Não é uma doença do si mesmo? Que é cheio de egoísmo? E agora, quem aqui não devora um ao outro? Quem aqui não devora um ao outro? Nós sempre fomos levados pelos elementos que formam esse falso eu, que é esse si mesmo que está. Então é isso que domina o homem, quando ele não está vivendo na essência que ele nasceu para viver. A essência do ser. Então, quando Deus soprou o Espírito de vida em nós, nós nos tornamos um ser inteligente, uma alma vivente com a essência de Deus, mas perdemos isso com o pecado original, com o caminho que o homem tomou da desobediência. Em Adão todos nós morremos, mas em Cristo nós somos vivificados. Então isso foi cobrindo nós durante muito tempo. Mas hoje Deus nos chama para que nós caminhamos nele, caminhamos nesse caminho. Como esse texto de Efésios que eu citei agora, que nós andávamos segundo as nossas próprias inclinações, as inclinações da nossa mente. E quando você anda nas inclinações da sua mente, você começa a correr. Isso nada mais é que correr atrás do vento. Para quem é que pode correr atrás do vento? Quem é que pode segurar o vento? Quem escreveu isso foi Salomão. E chegou um momento na vida de Salomão que ele declarou lá no Eclesiastes que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Quando você não vive em essência, a essência que Deus colocou dentro de você, o seu espírito, você vai agregando valores que vão cobrindo essa essência. E valores que não são os valores do Evangelho. Aí entra o egoísmo, entra essa máscara, essa capa, essa casca. E uma pessoa que começa a correr atrás do vento, ela vai chegar na mesma conclusão que Salomão chegou. Que tudo é vaidade. Que tudo é vaidade. E quando você chega à conclusão de que tudo é vaidade e correr atrás do vento, você vai ter a impressão, queridos, que tudo perdeu sentido. Se você analisar a vida de Salomão, é o cara que teve tudo que ele quis experimentar, ele experimentou da vida. O homem mais rico, o homem mais sábio, o homem mais inteligente. Um homem que tinha 700 concubinas, 300 esposas. E ele chegou à conclusão que tudo é vaidade e correr atrás do vento. E quando você anda por essa linha, por esse caminho, não o caminho de Cristo, o caminho do si mesmo, você vai chegar nessa conclusão. E quando você chega a essa conclusão, você vai ver que a vida vai perder o sentido. Cuidado, para que a vida não perca o sentido. Mas quando a vida perdeu o sentido, Jesus nos chama para nós negarmos a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E quando você toma a cruz, as coisas começam a ter sentido. Por isso que eu digo que quando nós caminhamos no caminho de tomar a cruz, de se negar a cada dia, e negar a cada dia não é negar quem você é em essência, mas é negar a fantasia que você se transformou.
É negar a fantasia que você se transformou. Negar a si mesmo, você tirar essa fantasia para que a sua essência do seu eu em Cristo Jesus, transformado, a sua imagem e semelhança comece a aparecer. Esse é o caminho de Jesus para nós. É na cruz que tudo começa a fazer sentido. O verdadeiro sentido de tudo está em negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir o caminho de Jesus. O que ele viveu e foi é o que eu preciso viver e ser. E como eu disse, negar a si mesmo é uma desconstrução. Antes de construir, precisamos desconstruir. Desconstruir todo o egoísmo que tomou conta de nós. A fantasia que está sobre o seu ser verdadeiro. E isso só se manifesta pela absorção da palavra. Tomar a cruz e andar no caminho de Jesus é o processo de andar na estrada da existência, no caminho dele, sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, sendo transformado à sua imagem, como por um espelho, vendo em parte, até que o perfeito seja estabelecido. E você será conhecido como ele é. Assim você será também. Quando você toma a cruz, irmãos, você tem o poder de perdoar, como eu falei no início. Assim como Jesus disse nas suas declarações da cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você tem essa condição de fazer isso no meio da bagunça, no meio do tumulto? Porque na discussão só aparece si mesmo, não aparece essência. Não é isso? Na discussão é só si mesmo, não tem essência. Cada um tem a sua própria razão, é o seu si mesmo, é o seu ser fantasioso. O si mesmo é egoísta. Tomar a cruz é perdoar o mundo e a humanidade inteira. Jesus tomou a cruz e começou perdoando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, eles não estavam crucificando. Eles estavam vendo que eu sou o amor de Deus. O si mesmo tem o poder de odiar o mundo, de ambicioná-lo e competir com ele. Quem é que odeia o semelhante? O si mesmo. Quem é que ambiciona as coisas do mundo? O si mesmo. Quem é que quer competir? O si mesmo. Todas as coisas que nós sentimos que somos vítimas são doenças do si mesmo. Vou repetir. Tudo aquilo que você se acha vítima é uma doença do seu si mesmo. Vai imaginar Jesus indo para a cruz. Pobre de mim. Coitado de mim. Pobre Deus. Não fiz nada para merecer isso. Eu não sou culpado disso. Eu isso, eu aquilo. Pá, pá, pá. E aí, coitado de nós, né? Que se ele não tomasse a sua cruz. A cruz de Jesus é a cruz que nos salva. Mas a nossa cruz é andar no caminho dele. Tomar a nossa cruz é negar o nosso si mesmo e andar no caminho dele. Será que temos a capacidade de olhar à nossa volta? Escute isso. Será que temos a capacidade de olhar à nossa volta e ver toda a ignorância do outro e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Esse é o nosso desafio. Você vê a minha ignorância?
ver a minha ignorância e você não ser tomado do seu si mesmo e acabar sendo mais ignorante que eu. Mas você vê a minha ignorância e você dizer, eu te perdoo. Você é capaz disso? De ver a minha ignorância e você dizer, meu irmão, eu te perdoo. Eu vejo a ignorância de fulano, de Beltrano, de ciclano, de ciclana, dele, dela, e dizer, eu te perdoo. Mas um perdoo do Evangelho, um perdão da cruz, que faz parte da sua vida. Não um perdão do orgulho, ou da máscara, ou da própria capa, ou do próprio si mesmo. Algo que vem do coração. Esse é o nosso desafio. Amém? Glória a Deus.